Vamos para a palavra, irmãos. Abra a sua palavra, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos meditar nessa noite na palavra do Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor para a nossa meditação. O Espírito Santo nessa noite fale ao nosso entendimento, a fim de que essa palavra possa trazer transformação na nossa mente. Amém, irmãos? Nós vamos ler do versículo de número 12 em diante. 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso de número 12. Todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Amém? Glória a Deus. Cadê os membros do corpo de Cristo? Glória a Deus. Nós vamos falar com Deus. Eu sei que você faz parte do corpo de Cristo. Ainda que você não esteja literalmente ligado a uma denominação, a uma igreja, a uma congregação, mesmo assim, você faz parte do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Nós não estamos desligados do corpo de Cristo. Eu quero informar para os irmãos essa noite que nós somos o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Amém? Então nós vamos orar agora e vamos pedir a Deus que Ele fale ao nosso entendimento e Ele faça com que todos nós venhamos a entender a necessidade de fazermos parte do corpo de Cristo. Você pode orar assim? Meu Deus, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, e a Tua palavra nessa noite nos informou que não há como nós fazermos parte desse corpo de Cristo, desligado dele. Nós estamos ligados em Ti, Jesus, fazemos parte dessa igreja, dessa congregação. O Senhor disse que um dia o Senhor virá para buscar um povo, para buscar uma igreja. Nós fazemos parte dessa igreja. Deus, que essa noite o Senhor possa mudar a nossa mentalidade, que o Senhor possa mudar a nossa forma de pensar, que o Senhor fale ao nosso entendimento, que todos dessa noite possam ser batizados no corpo do Senhor Jesus Cristo, e que através da Sua palavra o Senhor fale ao nosso entendimento. Traga-nos, ó Deus, a revelação da Tua palavra. Fala conosco, assim nós Te pedimos, e no nome de Jesus nós já Te agradecemos. Amém, irmãos? Pode ocupar o seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, eu pedi para os irmãos do louvor que eles estivessem aqui, não para tocar uma canção. Na verdade, eles vão fazer parte de uma dinâmica, de um exemplo para toda a igreja em relação a essa mensagem que nós vamos pregar. Hoje pela manhã eu estive aqui e fiquei aqui quase até 2 horas da tarde, irmãos. Eles estiveram ensaiando aqui exaustivamente.
olhando todos os detalhes, os erros que eles tiveram para estar hoje à noite aqui, tocando e fazendo louvor. Pagaram o preço. Pagaram o preço. Foi necessário eles estarem aqui para estar fazendo um louvor ao Senhor, porque Deus merece o melhor. Embora muita gente acha para Jesus é de qualquer jeito, para Deus é de qualquer jeito, servir a Deus é de qualquer jeito. Não, irmãos, nessa noite nós vamos ver à luz da palavra o modelo estabelecido por Deus, como Ele quer ser servido. Deus não aceita fogo estranho, Deus não aceita ser servido do nosso jeito, porque a gente pensa que do nosso jeito é o melhor. Não, aqui ficou um modelo. Então eu trouxe aqui todos os irmãos, os componentes do louvor, para dar um exemplo para os irmãos, com qual objetivo nós servimos a Deus, qual é o propósito que você tem em servir a Deus na igreja. Porque Jesus virá buscar quem? A igreja, a sua noiva. Ainda que essa noiva tenha sido, irmãos, tão escandalizada, quanta gente jogando pedra na noiva, quantas pessoas fazendo da noiva um objeto qualquer, vão pagar muito caro por isso, porque a igreja que você serve não é a igreja do pastor Roberto, da pastora Elza, do pastor Manuel, do pastor Celso, ou os pastores que estão aqui. A igreja que você serve é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja não se compromete com dogma, não se compromete em denominações. Essa igreja se compromete diretamente com o Senhor dela, o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja já tem dono. Essa igreja foi comprada por um precioso valor, e foi o sangue de Jesus Cristo. Querem vender a igreja, negociar a igreja. Os homens estão querendo fazer da igreja ela se tornar a igreja dos homens, mas Ele não vai permitir isso, porque essa igreja, meu querido, ela é do Senhor Jesus. Amém? Então aqui está um exemplo muito claro, e eu quis fazer isso para mostrar para vocês o que o apóstolo Paulo, ele procurou mostrar para a igreja de Corinto. Ele quis mostrar, ensinar para aquela igreja como que funciona a dinâmica do reino de Deus, como que as coisas aqui precisam ser diferentes. E olha, no reino de Deus, irmãos, é tudo muito bem organizado. No reino de Deus não tem bagunça. Por isso que o nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é Deus de paz. Onde tem paz, tem a presença de Deus. Onde tem confusão, não tem a presença de Deus, porque Deus trabalha em harmonia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três trabalham em harmonia. Nenhum deles supera um ao outro nas suas funções. Cada um tem a sua função. Então aqui eu trouxe um exemplo muito prático para vocês. Vocês vão perceber o que significa harmonia. A igreja precisa aprender o princípio de harmonia, de comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia, é a unidade que precisa prevalecer. E essa unidade aqui, ela é um exemplo para todos nós. Aqui nós temos um grupo do louvor, são integrantes do louvor. A Priscila, ela é líder desse grupo, ela não fez nada sozinha, fez? Para que esse louvor pudesse ser bem sucedido, pudesse ser uma bênção para todos nós, porque esse grupo aqui nos conduziu na adoração. Amém, irmãos? Eu adorei, você adorou? Eu não fiquei olhando aqui para os músicos se está numa nota certa ou outra errada. Ainda que alguém aqui tenha um ouvido tão apurado e pudesse estar percebendo, o baixista errou uma nota, porque tem pessoas assim na igreja. O baixista errou uma nota, esse aí foi o Richard que errou uma nota ali. Tem pessoas com o ouvido tão apurado
apurado que ele consegue ver uma nota fora. Isso eu digo assim, para pessoas que realmente são músicos profissionais, né? Como temos o nosso irmão Cláudio aí sentado, temos o Marinildo aqui, o nosso irmão Ronaldo e o nosso irmão Giovanni. São pessoas que tocam na banda do exército, são profissionais, estão acostumados a cantar e tocar para multidão, apresentações para muita gente, então são profissionais. Mas eu quero mostrar para vocês, nessa dinâmica aqui, a importância que tem o corpo de Cristo, a igreja, de ser uma igreja unida. Quantos estão entendendo isso? De ser uma igreja unânime, ter comunhão uns com os outros, de ter uma pessoa do teu lado aí, que não importa se ele é preto, se ele é branco, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é gordo, se ele é magro, ele é membro do corpo de Cristo. Porque seria muito prático para nós a gente escolher as pessoas com quem a gente quisesse congregar. Olha que maravilha! Eu, como pastor aqui, eu escolhi a dedo. Você não, esquerda também. Você é bom. Você não me cria problema. Eu teria uma igreja dos preferidos. Isso não seria uma igreja, isso seria uma associação, uma agremiação. Isso seria um grupo de pessoas que tem um objetivo até mesmo de servir a Deus, mas não seria igreja. Igreja é isso aqui, é estar misturado uns junto com os outros e suportando a fraqueza um dos outros. Como estão entendendo isso? Então está aqui um exemplo prático disso. Eles cantaram um hino, vocês acompanharam os hinos. Eu quero que você escolha um primeiro hino que você tocou com eles aqui. Então presta atenção, irmãos, como que essa didática vai nos ensinar como que a obra de Deus, ela funciona na terra, e não tem outro meio de funcionar, senão por esse meio aqui. Todos os membros que estão aqui fazem parte de um grupo. Tudo o que aconteceu é porque foi parte integrante de todos os componentes. A Priscila poderia até cantar, mas não teria a beleza, a harmonia, o instrumental que conseguiu acompanhá-la de maneira muito excelente. Não seria tão bom, seria, irmãos, ela cantar sozinha? O que vocês acham? Não seria tão bom quanto os que estão aqui. Agora presta atenção no que eu vou falar aqui agora. A Priscila, ela vai cantar o hino que ela iniciou, o primeiro hino. Você vai cantar esse hino com o pessoal aqui. Então vocês vão cantar o hino, e vocês vão tocar errado, e a gente vai cantar com a Priscila. Vocês me ajudam? Vamos ajudar ela. Vamos ver se a gente põe o peso aqui, para poder cantar com ela, e ver se a gente consegue aniquilar esses ingratos aqui. Sabe, esses ingratos que não quer tocar de maneira certa, que não quer contribuir com o grupo da Priscila. Porque é assim que acontece na igreja, na maioria das vezes. Um não coopera com o trabalho do outro. Isso é uma dinâmica. Quantos estão entendendo isso? Então nós vamos iniciar, Priscila, tá? Começa com o batera lá. Não sei se o princípio é esse, mas o hino, você vai tocar o hino, você vai cantar o hino de maneira correta, e vocês vão tocar de maneira errada. Toca um outro hino que você sabe aí, tá? Você também um outro hino, e ela vai cantar do jeito certo. Vamos ver como é que vai ficar isso? Vamos lá, pode começar. Quão grande como é que faz com um louvor desse? Hein? Aí todo mundo fica aqui, não ensaiaram. Não ensaiou, não teve ensaio, não tem técnica, não tem harmonia. Muito obrigado, tá? Só até aqui já deu o suficiente para a gente entender exatamente que vocês falaram língua estranha. Porque quando fala em língua estranha tem que ter um para interpretar. E aqui ninguém conseguiu interpretar nada. Foi um desastre, essa que é a verdade. Vocês imaginam eles aqui na frente fazendo um louvor para a gente estar participando, irmãos. É isso que nessa noite eu quero comentar com os irmãos acerca da igreja, do corpo de Cristo. Irmãos, o que nós vamos falar nessa noite aqui, embora pode ser até conhecido de muitos, talvez essa palavra que eu vou pregar aqui, vocês podem dizer: ô pastor Roberto, eu me lembro, tem uns 3 anos e meio, tem uns 3 anos e 22 dias que o senhor pregou essa mensagem. Tem gente assim, bom de memória.
O senhor já falou dessa mensagem. Pois é, vou falar de novo. Vou pregar de novo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela se renova. O Espírito Santo é dinâmico. O Espírito Santo, tantas vezes, irmãos, olha para mim e presta atenção no que eu vou te falar. O Espírito Santo, tantas vezes, precisa falar conosco, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 100 vezes, a mesma coisa. E acaba que alguns ainda, distraídos, ainda falam, eu nunca ouvi essa mensagem. E isso que eu vou falar, eu já falei isso algumas vezes passada, mas eu quero aqui focar nas palavras do apóstolo Paulo, e eu achei uma importância tão grande de falar sobre esse assunto para a igreja, porque domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Lembra a pastora Elza pregando e falando? Ela falou sobre amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo. São 2 mandamentos fundamentais, mas não se baseia a igreja em apenas esses 2 fundamentos. Há outros fundamentos importantes que nós precisamos praticá-los no dia a dia. Não há como você abrir a sua boca e dizer que você ama o teu irmão, quando as tuas práticas dizem o contrário. Aliás, as nossas práticas falam mais do que as nossas palavras. Talvez nós falamos muitas coisas, mas não praticamos nenhuma delas. Assim fazia os fariseus e os escribas. Mas o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo por excelência, um homem observador. Ele chegou na igreja de Corinto e ele começou a observar, porque esse capítulo de número 12 de 1 Coríntios, ele vai falar acerca dos dons espirituais. E ele para um momento de falar sobre os dons espirituais para falar sobre o corpo de Cristo. Como que funciona o corpo de Cristo, que é a igreja. Ele é o cabeça do corpo, que somos nós os membros desse corpo, amém, irmãos? Não tem como desligar isso. Então que nessa noite o Espírito Santo fale conosco e nos ajude a entender. Porque, irmãos, conhecer o Espírito Santo e ser cheio dele deveria ser a coisa mais importante para nós do que ficar defendendo alguns dogmas, alguns pensamentos de filósofos, defendendo muitas vezes alguns pontos de teologia entre o calvinismo e o arminianismo. É porque Calvino, ele disse assim, e assim tem que ser. Não, mas espera aí. Mas eu não concordo com as leis de Calvino, eu concordo com as leis do arminianismo, e fica, meus irmãos, o corpo de Cristo tantas vezes dividido por causa de uma teologia que não leva a igreja a lugar nenhum, porque não é a teologia que te leva para o céu, quem te leva para o céu é Jesus Cristo. Quem te leva para o céu é você ser lavado e remido pelo sangue de Cristo e você viver em obediência à palavra de Deus. Então, meu irmão, que nessa noite você abra a tua mente e você venha a ter o desejo de conhecer mais o Espírito Santo. Olha para mim aqui, quero te falar umas verdades aqui nessa noite. Eu gostaria que essa igreja nessa noite pudesse ter o pleno conhecimento de que conhecer o Espírito Santo não é tantas vezes você falar em línguas estranhas, não é tantas vezes você profetizar, não é tantas vezes você curar, ou você ter os dons, os 9 dons que o apóstolo Paulo ele diz aqui no capítulo de número 12, nada disso. Ter o Espírito Santo na nossa vida significa que nós sempre estaremos ligados no corpo de Cristo como membros. É isso que aqui o texto do capítulo 12, ele está dizendo, nós fomos batizados no mesmo Espírito no corpo. Não está falando do batismo com o Espírito Santo, não está falando do batismo sacramental ou batismal, onde a pessoa desce as águas, porque o simbolismo do batismo nas águas, ele é um simbolismo de um homem, ele vai ser imergido nas águas, e o simbolismo dele estar morrendo para o mundo e nascendo para Deus.
É o novo nascimento desse simbolismo. O que Paulo está dizendo no capítulo 12 aqui, esse batismo no corpo de Cristo, significa que o próprio Espírito Santo, presta atenção, o próprio Espírito Santo batiza cada crente, cada membro no corpo de Cristo. Nós fomos batizados do Espírito no corpo de Jesus Cristo. Por isso que todo crente, ele precisa ser um crente espiritual. Para entender, meu querido, que o Espírito Santo é Ele que trabalha na nossa vida. É o Espírito Santo que o tempo todo ele está convencendo a mim e a você da vida que nós estamos vivendo. É Ele, o Espírito Santo, meu irmão, que a igreja precisa. Nós não podemos ignorar o Espírito Santo dentro da igreja, ou agir do Espírito Santo. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não vivemos em função de fazer a vontade da carne. Se somos realmente guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos conduzidos a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meus irmãos, nós já conhecemos ela em muitas páginas da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai trazer para nós algumas orientações especiais. Principalmente, ele vai focar aqui, dando uma figura de linguagem, mostrando a figura de um corpo humano, para mostrar para mim e para você a necessidade de nós valorizarmos ser membros do corpo de Cristo. Você, meu irmão, não é alguém qualquer. Você não é uma pessoa a mais no reino de Deus. Você é muito importante no reino de Deus. Na igreja onde você congrega, você é muito importante. Quando Paulo vai falar aos Romanos no capítulo de número 2, eu gosto muito das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que para com Deus não há acepção de pessoas. Ele olha para dentro dessa igreja, ele não quer saber quanto que você ganha. Pastor, o meu dízimo ele é farturento, o meu dízimo é alto, não importa. O meu dízimo, pastor Roberto, é apenas R$20, a minha oferta é como aquela viúva pobre, às vezes eu coloco uma moedinha de 10 centavos, não importa, porque para Deus todos nós somos iguais, diante dos olhos dele. Você consegue entender isso? É por isso que nós temos aqui uma igreja, não uma igreja elitizada. Eu não quero que você pense que essa igreja é elitizada, porque você serve a Deus nesse lugar aqui, não baseado no conforto desse templo, não. Você serve a Deus aqui, porque esta é a família de Deus na terra. Ainda que uma família imperfeita, uma família cheia de defeito. Não precisa nem de olhar muito longe, não. Perto de você aí tem uma pessoa muito imperfeita. Tem uma pessoa perto de você aí, se for marido e mulher, não pode nem olhar um para o outro, porque a coisa até pega. Se eu pudesse. Não faz isso. Porque todos nós, como parte também de uma família, quantos tem família aqui? Eu te pergunto uma coisa, tua família é perfeita? Você pode procurar nas famílias mais ricas da socialite de Juiz de Fora, as famílias mais abastadas, as famílias com mais dinheiro possível. Eu não conheço a história das famílias de Juiz de Fora, mas tem nomes de famílias aqui em Juiz de Fora, que quando você fala o nome dela, opa, vou até arriscar uma aqui, a família dos Herculanos. Quantos conhecem a família dos Herculanos? Alguns conhecem aí. Não é uma família com muito dinheiro? Então chega dentro dessa família e pergunta lá para os membros componentes dessa família: por acaso essa família aqui ela é perfeita por ter muito dinheiro? Eles vão dizer muito pelo contrário. A família que tem mais dinheiro é a família que tem mais problemas. Então, meus irmãos, não é pela questão, pelo status, nem pelo diploma que a pessoa tem, que faz com que a família seja perfeita. Assim também sucede no corpo de Cristo, que é a igreja. Quantos estão entendendo isto? Então eu quero que você tenha o devido entendimento nessa noite, que ainda que seja tão difícil fazer parte de uma igreja, porque a igreja, meus irmãos, a gente tem que adcovir, a gente realmente tem que concordar. A igreja, meu irmão, ela está sendo massacrada através da mídia.
Só que essa igreja que está sendo apresentada na mídia, muitas vezes na internet, muitas vezes por tantos lugares que você ouve falar sobre a igreja, essa igreja do Senhor Jesus Cristo, essa igreja não é a igreja dos homens. Ela tem um dono. Você já percebeu como que é num casamento? Já percebeu como é que é o casamento? Ninguém quer ver o noivo. Aliás, o noivo nesse dia é uma pessoa que não é tão esperada no casamento. Quem que se espera num casamento? A noiva. Jesus é o noivo. Ele é o noivo. E ele está à espera da noiva. E o noivo fica à frente, esperando a noiva entrar. Você já percebeu que as pessoas... E outra, mulher é detalhista, né? As mulheres, elas ficam aguardando, mulher principalmente, aguardando, pode perceber em todo casamento, as fileiras aqui, ó, as principais é tudo de mulher, não tem homem nessas fileiras aqui não, ó. De um lado do outro, tudo é mulher, porque as mulheres querem ver a beleza da noiva, querem ver os ornamentos da noiva, e a noiva vai entrar, e a música toca, todos estão ligados na noiva, e quando a noiva entra, todos os detalhes são observados, todos os ornamentos são observados, tudo na noiva é observado, até um toque a mais de um batom do lado, alguém observa, olha, você viu, o batom dela manchou, você viu, ela chorou e desceu aqui toda a sua maquiagem, tudo é observado na noiva, só tem um detalhe, há o noivo que está aguardando pela noiva, e esse noivo não está preocupado com as vestimentas, os ornamentos da noiva, o noivo está preocupado exatamente, meu querido, de ter um encontro com ela, porque esse noivo que é Jesus Cristo, ele conhece a sua noiva não por fora, ele conhece a sua noiva por dentro. Ele sabe que ainda que alguém queira desqualificar, descaracterizar, queira jogar lama, queira fazer alguma coisa para que a noiva seja feia, nada disso será importante para o noivo, porque esse noivo sabe quem é por dentro o caráter dessa noiva. Oh, meu irmão, isso demonstra para mim e para você que Jesus Cristo, sendo o Senhor dessa igreja, Ele conhece essa igreja que sou eu e é você. Ele nos conhece, Ele sabe das nossas fragilidades, Ele conhece as nossas fraquezas. Há pessoas aqui sentadas do teu lado, eu não sei o histórico delas, eu não sei o que se passa com elas, mas muitas pessoas aqui podem estar dizendo agora, olha, eu sou parte dessa igreja, porém, eu estou fraco, porém, eu estou cansado na minha caminhada, porém, eu estou a ponto de desistir de estar junto com essa igreja, esperando o grande dia, porque esse grande dia vai chegar. Tem pessoas aqui que poderiam contar a sua história e dizer fatos verídicos, reais, não uma fofoca, não um comentário, mas poderão dizer, fui machucado, pastor Roberto, dentro de uma igreja, fui traído dentro de uma igreja, participei de uma igreja onde não se pregava a palavra de Deus, onde começaram do jeito certo, como Paulo sempre mencionou nas suas palavras, começaste do jeito certo, mas quem vos persuadiu de falar aquilo que não é verdadeiro? Quantos líderes começaram a fazer a obra de Deus, a pregar o evangelho, a ser verdadeiros pastores, mas no momento da sua caminhada, no trajeto da caminhada, desvirtuaram, perderam o foco, perderam o objetivo. Meu irmão, isso não é motivo para escândalo para ninguém não, porque na verdade Jesus não virá buscar a nossa denominação, muito pelo contrário, Jesus ele tem uma igreja dentro dessa igreja. Não se iluda pensando que Ele vai salvar apenas a quadrangular. Não se iluda pensando que somente nós iremos um dia fazer parte das bodas do Cordeiro. Ele disse nas suas palavras, eu tenho ovelhas em vários apriscos. Todas as igrejas que estão pregando a palavra de Deus de maneira séria,
sem nenhuma falsidade no que prega, numa transparência de caráter. Todos que estão fazendo isso, irmãos, estão preparando o rebanho para um dia se encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando Paulo, no capítulo 12, ele vai fazer menção do corpo de Cristo, no capítulo 12, a partir do verso número 12, ele está dizendo aqui, meus irmãos, sobre a importância dos membros no corpo. Não pode, irmãos, você imagina, faz uma greve, você mesmo faz a greve, essa mão aqui agora, não vai levar mais pão, nem comida, nem água para a boca. Faz greve contigo mesmo, faz experiência, acabou. Você não quer fazer um regime? Então pronto, você não vai comer mais. Mão, não leve, não toque mais no pão, no queijo, não toque, está repreendido em nome de Jesus, não toca. Na água você não vai tomar, não vai comer nada. Se a mão resolver fazer greve de fome com a boca, o que vai acontecer, meu querido? Em poucos dias, você vai ficar desnutrido, você vai passar por um processo de inanição, você vai entrar num colapso dentro de você, você vai queimar todas as gorduras do teu corpo, e em 3, 4 dias, ou não sei quanto tempo que o corpo consegue realmente se sustentar, em breve você vai parar lá no hospital e quem sabe você vem até a falência. Por quê? Porque a mão resolveu fazer greve. Ele está mostrando isso, que todos os membros do nosso corpo são importantes. Quem já teve uma dor de coluna, irmãos? Irmãos, misericórdia, uma dor de coluna. Quando a coluna realmente resolve doer, meu irmão, não adianta. Só se tomar um medicamento muito forte, porque qualquer lado que você deitar, ela dói. E você vai diretamente no médico para cuidar da sua coluna. A coluna, você só lembra dela quando ela está doendo. Os membros do nosso corpo, todos eles são importantes, até os indecorosos. Aqui o apóstolo Paulo diz isso. Eu não sei, mas de repente no teu corpo pode ter alguma coisa que você acha, puxa, se eu pudesse cortava um pedaço, ou pudesse mutilava, tirava. Tem ou não é? Tem gente que tem o nariz grande igual eu, às vezes tem uma orelha muito grande, igual o Tapogija, quer cortar a orelha, quer fazer alguma coisa, porque aquele membro, ele é indecoroso, mas ele é importante no seu corpo. Você pode fazer até uma operação, uma cirurgia plástica, para tirar um pouquinho desse volume aí, para ficar mais bonito, mas você não pode arrancá-lo, não pode mutilá-lo, porque ele faz parte do corpo. Você precisa do seu nariz para você respirar, você precisa da sua boca para poder se alimentar. Se os dentes resolver falar assim, eu não vou mastigar nada, tudo que entrar vai descer, não vou mastigar nada, daqui a pouquinho você está com uma dor de barriga muito grande, se depende dos dentes. Você está percebendo como que o apóstolo Paulo colocou em alguns versículos aqui, a importância que o corpo, ele tem, e todos os seus membros juntamente com ele. O meu corpo só funciona em função dos membros. Você imagina se tivesse um corpo apenas com um olho? Eu já vi coisa feia, já viu? Você viu só um olho só? Um corpo com um olho só, coisa horrível, coisa feia. Deus, ele é perfeito, irmãos, na sua criação. Deus, ele é perfeito naquilo que ele fez o nosso corpo perfeito. Olha para você ver, teu nariz está no lugar certo. Pega esse nariz e põe no pé para tu ver. Ai, e põe o pé na boca, põe aqui em cima o teu pé, coisa ridícula que fica. Irmãos, o nosso Deus, ele é perfeito em tudo, e o apóstolo Paulo lança dessa figura de linguagem do corpo humano para mostrar a importância que a igreja tem como membros do corpo de Cristo. Colossenses capítulo de número 1, versículo número 18, coloca aqui para você ver que o apóstolo Paulo, ele faz questão de mencionar, falando a respeito do corpo de Cristo, porque nós precisamos, irmãos, estar juntos como membros desse corpo, trabalhando na obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Tudo que foi feito aqui, foi feito em parceria. Ô irmãos, quem seria eu, meu querido? Quem seria eu como pastor dessa igreja? Eu vou ler primeiro aqui esse versículo, depois eu vou comentar com vocês alguma coisa a respeito disso. A necessidade que eu tenho de todos vocês estarem aqui participando dessa igreja, porque você é lavoura de Deus. E o nosso Deus é o agricultor.
Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 18. Tem alguém lá? Não está saindo não? Colossenses, vamos ler aqui, vou abrir a Bíblia aqui. Colossenses capítulo de número 1. Acha comigo aí, Colossenses capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui o versículo de número 18. Abriu? Ó, versículo 18. Também ele quem? Jesus. Ele é a cabeça do corpo. Do corpo da? Então ele é o cabeça da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Olha a importância que o corpo tem quando se tem uma cabeça. Assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, amém, irmãos? E o homem é o cabeça da mulher. Não para por aí não. Esse corpo tem que ser bem organizado. Ainda que existe um movimento feminista andando, perambulando por aí, dizendo que é eu que pago as minhas contas, segundo o que a Bíblia diz, que o homem é o cabeça da mulher. E como cabeça da mulher, essa cabeça tem que funcionar bem, tem que ser bem organizado. Esse corpo tem que estar bem organizado. Então o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 1 de Colossenses que Cristo é o cabeça do corpo da igreja e nós somos os membros. Nós precisamos uns dos outros. Não dá, meu irmão, para você viver nessa terra, viver aqui nesse solo, sem depender um do outro. Por que que tantas vezes o rico, ele coloca toda a sua confiança no seu dinheiro, naquilo que ele tem e desfaz dos pobres? Por que que o rico tantas vezes, ele se orgulha de dizer, o meu dinheiro é capaz de pagar o melhor plano de Juiz de Fora? Aliás, Juiz de Fora não tem plano para mim, o meu plano é internacional. O meu plano é 5 estrelas. O dinheiro que eu tenho me leva para os Estados Unidos para fazer qualquer cirurgia que eu precisar. Olha a confiança que se coloca no dinheiro. Tem pessoas que se orgulham a tal ponto, meus irmãos, de dizer literalmente, eu não preciso de ninguém nessa terra, porque eu tenho Mamon, que é o demônio do dinheiro, que a pessoa se aposta dele. Em vista disso, o povo de Deus está dentro do que o salmista diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam em príncipes, outros confiam em homens, mas nós confiaremos no Senhor nosso Deus. Porque é Ele que provê, porque se Ele bater, meu querido, o martelinho dele lá em cima, pode ter dinheiro que for nessa terra. Eu não conheço o rico nessa terra que compra a morte. Não conheço. Cadê os ricos milionários dessa terra? Estão querendo ir para a ciência. Os cientistas estão procurando uma fórmula para que eles possam ter uma vida eterna nessa terra. Nunca terão. Porque todo ser humano terá que passar pela morte. Isso foi designado por Deus. Uma vez você nasce e uma vez você morre, e depois disso vem o juízo final. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, que dentro dessa igreja, dentro desse princípio, dessa dinâmica que vocês viram, e dentro do que foi aqui estabelecido pelo apóstolo Paulo, da importância dos membros de um corpo humano, assim também é na igreja. Eu aqui, meus irmãos, eu simplesmente aqui, eu sou um pequeno regente, porque o grande maestro é o Espírito Santo. É Ele que coordena todo esse coral. Se esse coral funciona, se o reino de Deus funciona, e se a lama que querem jogar na igreja não pega nela, é porque tem o Espírito Santo que cuida dessa noiva. Pode fazer o que quiserem, joga a lama que quiserem jogar, essa noiva já foi comprada. Ninguém a compra, ninguém a vende. Ninguém negocia a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui nesse lugar, nessa igreja, esse Espírito Santo que eu creio que você tem, amém? É Ele que está preparando essa noiva para o grande dia do arrebatamento.
Ainda que alguém diga que, pastor Roberto, eu jamais vou subir. Ô meu querido, não diga isso, filho. Não diga isso. Porque só tem um pecado que o próprio Senhor Jesus, Ele disse que não há perdão para Ele. Esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu digo com toda certeza, ninguém aqui blasfemou contra o Espírito Santo. Porque uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não suporta mais ouvir o Evangelho. Enquanto você estiver aqui aos domingos, às terça, às sexta, ouvindo esta palavra, o Espírito Santo está agindo e interagindo dentro de você, mostrando para você que a obra não está completa, que você não está preparado, que Ele te dá mais uma oportunidade, e mais uma oportunidade, e mais uma oportunidade, e se necessário for, Jesus, Ele entra no inferno e Ele toma você de volta. Porque Ele já fez isso, Ele fez um dia isso, Ele desceu lá nas profundezas, nos lugares mais baixos, e Ele tomou por direito daquilo que Ele, lá na cruz, Ele fez por mim e por você. Ele tomou a chave do inferno e a chave da morte, que estava sob o domínio do diabo. Ele tomou e Ele disse, olha, está tudo consumado. A obra de Deus já foi feita na minha e na tua vida. Você é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus, meu irmão. Se eu estou aqui, eu quero mostrar para vocês isso, como que funciona as coisas aqui na igreja. Às vezes a pessoa fala, a igreja da pastora Elza, a igreja do pastor Roberto, a igreja do pastor Manuel, a igreja do pastor fulano de tal. Nada disso, irmãos. Irmãos, não tem nenhuma placa lá fora dizendo ministério do pastor Roberto, a pastora Elza. Irmãos, eu não tenho ministério não, nem eu, nem ela, nem ninguém aqui não. Essa igreja não é nossa não, nós estamos aqui como servos de Deus. Olha, em algumas epístolas do apóstolo Paulo, quando ele começa a dar a introdução, lá no prefácio, quando ele começa lá, ele diz assim, em algumas epístolas, as 13 cartas, algumas delas, eu não posso mencionar para você, depois você lê em casa, ele está dizendo assim, eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Eu acho isso tremendo. O apóstolo Paulo dizendo, eu, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele está tirando todas as suas credenciais. Hoje em dia, meu querido, é um tal de bispo para lá, bispa para cá, reverendo para cá, reverenda para lá, títulos. No céu não entra títulos, no céu entra servos e servas de Deus, um povo que foi comprado. Titularidade só vale nessa terra, porque para entrar no céu, meu querido, só vai entrar aqueles que negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram a Jesus Cristo. Aqueles que souberam dizer não para as drogas, não para a prostituição, não para a concupiscência da carne, aqueles que pagaram preço, como eu tenho certeza que você está pagando preço. Ei, jovem, eu falo para vocês, juventude, a nossa juventude se corrompeu, a nossa juventude se vendeu por práticas ilícitas. Você pode perceber hoje, os nossos meninos hoje estão sendo levados e levados a cometerem atos até mesmo de suicídio. Tem uma maldição que apareceu agora na internet, a tal da baleia azul. Toda hora tem uma coisa, é o tal do Pokémon, agora é a baleia azul. Nossos adolescentes estão se retalhando e estão se matando. 8 já foram encontrados aí no estado, mortos, adolescentes. Por quê? Mentes vazias, oficina. Satanás não brinca, meu irmão, de destruir famílias, de destruir a nossa juventude. E não se engane não, ele não está preocupado, meu querido. Você que está virando a casa dos 50, 60, igual nós, os 50, os 60, ele está muito preocupado não. Sabe o que ele quer? É o menininho, é o Daniel, com 12, 13 anos. É uma criança que está nascendo agora, que está vindo agora para uma geração virtual. Porque as crianças estão sendo criadas hoje, e você sabe disso, estão sendo criadas virtualmente.
Não está tendo mais, meus irmãos. E eu abro um precedente, eu abro aqui um parênteses fora da mensagem para alertar os pais e as mães. Não se iluda com esse mundo, não se iluda com o sistema educacional do nosso Brasil, porque o nosso Brasil tem um sistema educacional falido. Um sistema que coloca na mão da menina 5 camisinhas e diz para ela: o importante é que você não tenha a AIDS ou outras doenças venéreas, mas você está livre, tranquila, para você ter o seu desencargo de consciência, a sua liberdade antecipada. Está sendo dado para todas as nossas crianças uma carta assinada pelo governo de liberdade sexual, igualdade de gênero. Oh, meus irmãos, são tantas coisas e filosofias que as pessoas estão ouvindo hoje, estão praticando, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa se manifestar contra isso, não fazendo passeatas com cartazes e com bandeiras dizendo que nós somos de Jesus. Vamos fazer uma caminhada, uma marcha, para dizer que todos nós somos de Jesus. Não precisa fazer marcha nenhuma, mostra com a tua atitude, com o teu caráter, com as características que você tem como mulher de Deus, como homem de Deus, que você se compromete a ensinar os teus filhos, que será uma geração que vai suceder eu e você, mas uma geração, não uma geração estragada, uma geração corrompida, mas a minha geração, através do Mateus, do Lucas, dos meus netos, não vão experimentar a corrupção desse mundo, porque a eles, os meus 2 filhos, os teus filhos, estão sendo ensinados os princípios de Deus, para viverem numa sociedade ainda comprometida com o pecado, mas santos diante de Deus. O ensinamento, meu irmão, ele vem em primeiro lugar na vida dos nossos filhos. Não desvalorize o ensinamento na vida dos teus filhos. As crianças, elas hoje ouvem a palavra de Deus e elas guardam no coração a palavra de Deus. Eu tenho 40 anos de conversão. Eu me lembro, meu querido, do meu primeiro professor de escola bíblica dominical. Ele se chamava Silvio, teu xará Silvio. Era o irmão Silvio, que estava ali, eu ainda criancinha, me ensinando os princípios de Deus. Eu guardei, irmãos. E eu nunca me corrompi com esse mundo. Assim que a tua geração também aconteça isso. Oh, meu irmão, homens de Deus e mulheres de Deus, sejam exemplos fidedignos, sejam exemplos fiéis para a tua geração futura. Nós vamos sair dessa terra e não vai demorar. Daqui a 30, 40 anos, o pastor Roberto não estará mais aqui, mas eu preciso sair dessa terra e deixar um legado, não só para essa igreja, mas para toda a minha geração, para dizer: o meu avô, o meu tataravô foi um servo de Deus, foi um homem de Deus, que andou em retidão com Deus. Olha lá, meu irmão, o Noé. A palavra de Deus diz que Noé viveu numa geração corrupta, uma geração comprometida com o pecado, mas Noé foi reto aos olhos de Deus. Noé não se comprometeu com a sua vida, com o seu caráter, diante daquela sociedade, com aquela maldade que as pessoas praticavam. Nós precisamos, como membros do corpo de Cristo nessa noite, irmãos, ter mais responsabilidade com esse corpo que é a igreja. Você pode perceber, agora à tarde, antes de eu sair para a igreja, irmãos, eu estava lá, aí a televisão estava ligada, eu até desliguei, porque eu não sou muito ligado nisso, que eu não posso confundir as coisas, mas estava jogando Real Madrid, e quem? E o Barcelona, 2 times que o locutor lhe disse, eu estava escutando, o locutor estava dizendo que esses 2 times são os 2 times mais poderosos da terra, mais ricos, e dentro daquele estádio, estava lá mais de 100 mil pessoas estavam ali, vestindo a camisa do time. Hoje se mata pelo time ou não? Mata ou não? Olha, claro que mata. Abre a internet, abre a reportagem, eles acabam saindo do campo de futebol. Ai daquele que dizer, aqui ó, 2-0. Ah, meu filho, está morto. 2-0. Só esse 2 aqui leva o camarada para a morte. Tal é
o fanatismo que eles têm pelo time de futebol, a importância que o time de futebol tem na vida das pessoas. Eles morrem pelo time, pagam preço pelo time. E agora é a palavra prática de aplicação para me terminar essa mensagem, nessa noite, mostrando para a igreja o que o apóstolo Paulo lançou luz nesse texto aqui, falando a respeito do corpo humano, simbolizando o corpo de Cristo, a igreja, e nós como membros. Ele está dando a importância devida à igreja, para que eu e você possamos estar congregando, possamos estar participando na igreja, sendo membros do corpo de Cristo, mas sem dissensão. Uma igreja saudável, meu querido, é uma igreja produtiva. Vai na fazenda que você vai ver o exemplo lá. Todo fazendeiro, bom fazendeiro, tá? Não é esse que sai do mercado de trabalho, compra 4 vacas e fala que é fazendeiro, não. Não é aquele que põe uma luvazinha na mão e fala, ai, deixa eu tirar um leite aqui. Não, estou dizendo do fazendeiro. Quem já foi em fazenda aqui? Não é possível, nós moramos na cidade, mas quem já foi na fazenda? Então, faz o favor, no dia que você for lá, na hora que você chegar perto do fazendeiro, aperta a mão dele. E quando você aperta a mão dele, dá uma esfregadinha assim, ó, assim, que contato na mão dele. Depois você faz assim, ó. Quem está rindo por quê? Ele tem cheiro de quê? Tem cheiro de quê? De vaca, porque ele é fazendeiro, ele não é empresário. Então, meu querido, nós precisamos, como ovelhas, ter cheiro de... Tem que ter cheiro de ovelha. Pastor, tem que ter cheiro de quê? De ovelha. Por que a gente tirou as cadeiras aqui de cima? Porque, irmão, vai me perdoar, irmãos, altar não é lugar de cadeira. Eu pergunto para vocês, cabia cadeira aqui em cima hoje? Como é que ia fazer com que estivesse sentado aqui em cima? Não tem cadeira aqui em cima. Sabe por que não tem cadeira aqui em cima? Porque o único que tem que estar aqui em cima é o Espírito Santo, falando ao nosso coração. Porque no reino de Deus não tem estrela. Eu, como pastor desta igreja, pelo menos em particular desta igreja, eu falei com todos os meus obreiros, assenta no meio das ovelhas. Pastor não tem que ter bônus, pastor tem que ter ônus, trabalho, pastoreio, cuidado com as ovelhas. O que Jesus falou com Pedro, meu querido? Falou coisas sérias com o apóstolo Pedro. Ele falou a respeito do apacentar as ovelhas, meus irmãos. Vocês estão dentro de uma igreja hoje que você precisa ser apacentado, sim. Pastor, quem manda na minha vida sou eu. Eu não te devo satisfação? Deve sim. Ô abençoado, você deve satisfação sim. Porque um dia eu vou ter que apresentar um rebanho. Que rebanho que eu vou apresentar, irmãos? É esse rebanho aqui. Só as ovelhas. É esse rebanho que o apóstolo Pedro recebeu uma ordem do Senhor, direta. Ele recebeu essa ordem. Jesus, quando se apresentou novamente aqui na terra, ele esteve junto deles, chamou a Pedro, o Pedrão, o casca grossa, aquele que negou Jesus por 3 vezes, chamou ele e fez uma pergunta para Pedro, 3 vezes a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? O que ele disse? Claro que eu te amo. Mas que coisa tão fácil dizer que eu te amo. Eu te amo, Senhor. A segunda pergunta, a mesma. Pedro, tu me ama de fato? E o Pedro já começou a indagar. Senhor, tu sabes, tu conheces meu coração. E tu sabe que eu te amo. E veio a terceira vez e o Pedro chorou. O Pedro chorou porque ele questionou a pergunta de Jesus. Mas o que Jesus estava para dizer para ele era mais importante que o choro dele. Porque Jesus falou com Pedro, Pedro, se realmente tu me ama, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta a minha igreja. Pedro, não estou chamando para você virar estrela, não estou chamando você para ter guarda-costa.
para cima e para baixo. Não estou chamando você para ficar andando de avião para cima e para baixo, a Europa, Estados Unidos, Japão, para você ser uma celebridade. Eu estou chamando você para fazer a coisa mais nobre dessa terra, ainda que todas as profissões sejam importantes, mas eu quero te chamar para você fazer a mais nobre dessa terra. Eu estou chamando você para resgatar almas e cuidar delas. Apacenta as minhas ovelhas. A ordem de Deus foi precisa. Tem um rebanho para ser cuidado. Tem uma igreja que tem que ter saúde espiritual. Ganha alma não é metodologia. Não existe técnica no altar para compungir, para convencer o coração do pecador. O que tem aqui é o Espírito Santo que fala contigo. Você é importante, você tem uma alma, e por essa alma eu enviei o meu filho para morrer naquela cruz, para resgatar você do inferno. Eu não estou aqui, meu irmão, para levar você para o inferno. Eu estou aqui para levar você, a tua alma preciosa, ao encontro com Jesus e a viver uma eternidade com Deus. Porque tudo nessa terra, depois que você morre, fica aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo vai dizer: dessa terra nós não trouxemos nada, e dela não vamos levar nada. Por isso, ele vai dizer aqui uma coisa tão sublime. Olha para mim aqui, 1 Timóteo, estou acabando a mensagem, amém, irmãos? Quantos estão entendendo essa palavra? Então ele está dizendo aqui, segundo, Segundo Timóteo capítulo número 6, verso deixa eu olhar aqui, gente. Não é segundo, não? Vamos, hein? 6, 7. Não me confunde não, hein? É isso? Porque nada trouxemos para este mundo, e nada, dá para entender o que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo aqui? Porque nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar. Agora o versículo 8, coisa linda o versículo 8, é isso que eu quero que você se atenha nessa noite. Meu irmão, se você tiver como vestir, e se você tem alguma coisa em cima da tua mesa para comer, quantos tem? Se você tem o que vestir e você tem o que comer, esteja com isso contente. Duas coisas para encerrar essa mensagem dessa noite, duas coisas fundamentais que Deus espera da igreja nessa noite. Primeiro, lealdade, e segundo, gratidão. Você é grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo na tua vida? Quer saber quem é você? Cai em cima de uma cama. Nós não somos nada em cima de uma cama, irmãos. Então, para encerrar aqui nessa noite, eu quero dizer para vocês: eu sou o pastor titular dessa igreja. Não faço uso da minha autoridade e não faço uso de titularidade. Pelo contrário, quando nós fomos abrir o ministério, eu falei com a minha amada esposa: seja titular e eu vou te auxiliar. Ela falou: Roberto, de maneira alguma, você vai abrir o ministério, eu estarei contigo te ajudando. Ela está aí. Onde está a minha bela? Vem cá, meu amor. Chama ela vai ficar vermelha, mas ela é muito tímida. Mas vocês não preocupem. Ela vai vir aqui, mais uma vez, uma dinâmica, para vocês entenderem como é que funciona as coisas no corpo de Cristo. Então, irmãos, quando nós decidimos abrir o ministério, pode ficar aqui, ó. Quando nós decidimos abrir o ministério, eu e ela, nós oramos a Deus, pedimos a direção de Deus. Deus nos enviou para um lugar ali,
acho que na casa, praticamente casa do nosso irmão Miguel, né, onde nós abrimos a nossa primeira congregação, e ela esteve ao meu lado, mas junto a mim, a ela, meu irmão, nós não ficamos sozinhos não, Deus enviou muita gente conosco. Onde estão os pastores auxiliares da igreja? Vem cá para frente, todos os pastores auxiliares, vem para cá. Esses aqui, é que são uma equipe muitas vezes oculta, que você não está vendo, está saindo aí do meio dos pastores, está vendo aí, ó, está no meio das ovelhas, são esses aqui, para chegar para cá, pastor Manuel, esses aqui, ó, são os componentes que estão conosco, claro, esses pastores aqui, ó, são pastores que nos auxiliam, eles são membros do corpo de Cristo junto conosco, que nos ajuda a pastorear esse rebanho. Vocês estão conhecendo agora os nossos pastores, amém? Mas não são apenas os pastores, porque eles também não fariam tudo conosco sozinho. Nós temos os líderes de departamento, que são uma bênção na nossa vida. Cadê os líderes de departamento? Presidente de homens, de mulheres, de jovens, de adolescente, escola bíblica dominical, cadê? Vem cá para frente, vem para cá, só para a gente encerrar aqui. Toda a recepção, cadê o pessoal? Pode vir para cá, Paulo. Só para a gente encerrar, para vocês verem, irmãos, que por trás do nosso ministério, esses aqui são os coadjuvantes. Esses aqui são aqueles que garram realmente o leão pela juba, junto conosco, fazendo a obra de Deus. Por isso que Paulo disse que não pode ser apenas o corpo, esse corpo tem que ter os seus membros, e todos os seus membros têm que estar em plena atividade. Olha para mim aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Uma igreja doente, essa igreja não produz. Quanta igreja, meus irmãos, de pastores que estão há anos no ministério, décadas no ministério, começou com 10 pessoas e continua com 10 pessoas, 10, 20 anos. Por que isso acontece tantas vezes num lugar tão pequeno? A igreja adoece, a igreja fica enferma e a igreja não produz. E o pastor às vezes não se atenta na congregação, no povo, a doença que o povo está. Eu quero que nessa noite todos nós sejamos ovelhas saradas. Quando você encostar nessa pessoa aí, ela recebe o consolo, a paz, a alegria, porque quando você tem isso dentro de você, você transmite isso para as pessoas. Quando Paulo abriu a sua boca, ele disse que as nossas palavras têm que ser palavra temperada com sal, a fim de edificar aqueles que a ouvem. Significa que o crente sarado é um crente, onde ele estiver, ele abençoa o lugar. Então eu digo para vocês, os pastores auxiliares, toda a nossa liderança, aqui está faltando muita gente, porque estão em viagem, mas todos eles, os diáconos, diaconisa, a parte musical, todos eles que trabalham nessa obra, eles trabalham como membros desse corpo, e o Espírito Santo, é Ele que faz com que toda essa orquestra, todo esse coral, funcione de maneira harmoniosa. Que o Espírito Santo comunique ao teu entendimento que você precisa estar sim dentro da igreja. Ainda que você não concorde com a doutrina da denominação, ainda que você não concorde com os princípios estabelecidos, mas procure, meu irmão, uma igreja que melhor você se adeque, que melhor te atenda espiritualmente. Mas eu dou aqui para todos os irmãos, não fique sem um pastor. Não fique fora da autoridade espiritual. Ainda que alguém diga, pastor, o senhor não pode ser minha autoridade espiritual. Ainda que eu não seja, mas alguém precisa ser a tua autoridade espiritual. Que você entenda essa palavra nessa noite, e que a partir de hoje, você mude todo o teu conceito a respeito de igreja, e saiba de uma coisa, onde você estiver, você representa a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, glória a Deus. E eu fico feliz, irmãos, por essa equipe tão maravilhosa que Deus colocou nessa igreja para trabalhar aqui nesse lugar. E você que ainda não está trabalhando, você que precisa com urgência resgatar esse dom maravilhoso que Deus te deu, a oportunidade está aí para você. Tem lugar para todo mundo nessa arca.
Essa arca, irmão, que é a igreja, e eu vejo a igreja como a arca. Irmãos, dentro da arca o negócio é complicado. Você imagina, vamos agora contextualizar a situação do Noé e seus filhos dentro daquela arca, irmãos. Qual que era o aromatizante que ele usava naquela arca? O que mais cheirava naquela arca, irmãos? Faz uma ideia. Ontem eu estava vindo do Rio de Janeiro. Eu falei com o irmão Paulo, fecha, meu filho, essa janela, porque, irmãos, no Rio de Janeiro tem uma parte do Rio, quem já foi no Rio sabe, tem uma parte do Rio de Janeiro, irmãos, que só Jesus dá causa. Não adianta pela boca, pelo nariz, de qualquer jeito, irmãos, aquele mau cheiro ele entra. Assim também era um exemplo da arca, aquele cheiro ruim, terrível dentro da arca, mas os ocupantes da arca não queriam sair dentro dela, porque dentro estava cheirando mal, e do lado de fora? Lá de fora, irmãos, o dilúvio, as águas, só cadáver flutuando. Então, meu irmão, antes que você mude de ideia, não faça, não saia, porque é complicado, mas permaneça, mas sabendo congregar uns com os outros. Que Deus te dê sabedoria para você congregar dentro da igreja. Que Deus te dê um bom entendimento, sabendo que os irmãos, as pessoas que estão ao teu lado, são pessoas que às vezes, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 15 de Romanos, suportai-vos. Oh, meu querido, esse suporte você tem que dar. Não, vocês estão entendendo errado. Eu tenho que tolerar essa mala? Não. Não é mala, não. Isso aí é uma ovelhinha de Jesus, não toca nela, não. Não fala mal dela, não, que ele pega pesado contigo. Porque ele não lança fora ninguém que vem a ele. Ele nunca vai te lançar fora. Por mais que alguém já disse para você que você é mala, você não é mala, você é uma bênção. Então deixa o Espírito Santo trabalhar o teu interior e seja um servo e uma serva de Deus, dentro desse lugar, frutificando e esperando pela volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se coloque de pé na presença de Deus. Quantos entenderam essa palavra nessa noite? Que o Espírito Santo, meu irmão, ele fale profundamente na nossa alma e mostre para nós a grande necessidade que nós temos de ser cheios do Espírito Santo e, acima disso, conhecê-lo como ele é. O Espírito Santo é ele que trabalha dentro dessa igreja, e é esse mesmo Espírito Santo que vai trabalhar nesse momento no teu coração. Os irmãos vão estar cantando aqui um hino, pode subir, eles vão cantar um hino, e eu quero aqui orar por algumas pessoas. Eu não quero chamar você à frente, não quero aqui de maneira alguma expor a sua imagem, mas eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus que nessa noite, esse Espírito Santo que nós falamos, esse Espírito Santo que o mundo não conhece e não pode receber, mas o crente, ele já foi batizado nesse Espírito Santo no corpo de Cristo. Quantos entenderam isso? Então você tem o Espírito Santo, e ninguém pode dizer Abba Pai, senão através do Espírito Santo. É uma palavra em hebraico. Então você que é espiritual, você discerne as coisas espirituais, e você sabe que Deus falou contigo nessa noite, e você sabe da grande necessidade que você tem, de tomar uma atitude nessa noite, de dizer: Senhor, não me desliga dessa árvore, dessa videira. Irmãos, que tristeza para os judeus, e que tristeza para tanto crente, quando ele diz no capítulo 15 de João: toda árvore que não dá fruto, o Pai corta, Irmãos, isso é muito triste para muito crente. Não desdenha, não desfaça do corpo de Cristo. Não desmereça a igreja que você congrega. Não vai para o WhatsApp fazer comentários, tantas vezes escrupulosos, negativos, quanto o crente lançando lama na igreja.
Não participe dos murmuradores, dos escarnecedores. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se some a tantos que estão por aí divulgando e falando mal da denominação. Não cabe a mim e a você julgar a igreja, que não é dos homens. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Quantos entenderam isso? Quem sabe aqui nessa noite tem pessoas que estão decididas a voltar-se para Jesus. Você quer fazer de novo parte como membro integrante do corpo de Cristo. Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite que se desviaram por uma situação qualquer. Você não recebeu cuidado pastoral, você não foi informado a respeito daquilo que Deus oferece para a sua igreja, você não foi instruído como um bom discípulo. Por alguma razão, meu irmão, você se desviou, mas hoje está chegando salvação mais uma vez na tua casa. Quem sabe você nessa noite quer se decidir e dizer para Ele: Senhor, me receba de volta, como filho pródigo que saiu de casa, mas um dia ele voltou e a porta não estava fechada. A porta da graça ainda continua aberta. Jesus oferece nessa noite não só o seu amor, mas oferece para você a graça, e essa graça está sendo concedido a todos de igual modo. Então eu te ofereço nessa noite essa possibilidade. Se você quiser voltar ao primeiro amor, essa é a tua oportunidade. Feche os teus olhos. Eu quero nessa noite que você ore. Ore mesmo, ore através do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, não sabemos falar nada com Deus, mas o apóstolo Paulo diz no capítulo 8, verso 26, que o mesmo Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai falar através das suas palavras com Deus. Só você que quer reconciliar-se com Deus, só você quer ser parte da família de Deus, põe a tua mão direita sobre o teu coração. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Você pode estar desviado, você pode estar nessa noite fora do aprisco. Essa é a noite de reconciliação, é a noite que o Senhor te chama de volta, meu irmão. É a noite que Ele te chama para reconciliar-se novamente. Se o diabo se levantou para te envergonhar com esse pecado que está te dominando, nessa noite também é noite de libertação. Ele vai trazer libertação para a tua alma nessa noite. Pode orar, fala com Deus, rasga o teu coração com Deus, rasga o teu coração, fala com Deus. Isso, não tenha timidez com Deus, não tenha timidez com Deus. Ele é teu Pai, Ele te ouve, Ele te entende. Isso, fala com Deus, fala com Deus. Isso, meu querido, rasga o teu coração com Deus. Volta, filho meu, volta. Vamos nos voltar essa noite para Deus, irmãos. É a oportunidade, meu irmão, para você que está longe de Deus, se reconciliar com Ele. Não fica aí com a boca fechada, fale com Ele. O Espírito Santo está trabalhando nessa noite. É Ele. Oh, Espírito Santo. Oh
para nós. Tu tens restauração para o teu povo. Então derrama sobre nós nessa noite, Deus. Alcança, Senhor. Alcança os homens e as mulheres. Alcança as moças e os rapazes, Senhor. Alcança os meninos e as meninas, Deus. É o teu rebanho. Tu compraste por um alto preço, Pai. Nós aplaudimos e adoramos o Senhor. Seja adorado, seja adorado, seja adorado, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz seja convosco, meus irmãos. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e nunca nos esquecermos de que nós não estamos desprotegidos nessa terra. Tem alguém por nós, Ele é nosso dono, Ele é nosso Senhor. Então não se constranja quando em qualquer ambiente ou situação alguém te perguntar se você pertence a alguém. Pode abrir a sua boca e falar: eu sou de Jesus. O que você vai falar? Eu sou de Jesus. É isso aí, nós somos de Jesus. Maravilha essa oportunidade que Ele nos dá de viver nessa terra, conhecendo a Ele, a palavra dEle. Mas ainda tem tanta coisa para a gente experimentar, para a gente viver. Eu costumo dizer ao Senhor nas minhas orações, que eu sei que a plenitude é lá na glória. Mas existe uma plenitude que é para viver aqui na terra, e eu quero a minha porção. Eu quero tudo que Deus tem preparado para mim. Que você seja